Qual a diferença entre os equipamentos utilizados no home care e o equipamento utilizado no hospital? Gente, se a gente estiver falando, né, de uma internação em uma UTI ou semi-UTI, a diferença é quase nenhuma. Porque a maioria das pessoas não sabem, mas quando a gente tem um paciente em internação domiciliar por home care, se ele for de média ou alta complexibilidade, ele está em uma semi-UTI instalado dentro da residência. Então, a diferença dos equipamentos que ele vai estar utilizando no hospital e nessa internação por home care, né, é nenhuma, na maioria das vezes. Como eu acabei de dizer para vocês, a minha sogra utiliza diversos aparelhos e, na maioria das vezes, são utilizados somente na UTI, tá? Então, assim, varia muito da patologia, das necessidades, né, do paciente, de qual a doença de base dele, entende? Vai ser essa variável. Mas, assim, não existe uma diferença grande. Só que o que acontece? Muitos técnicos de enfermagem, quando chegam diante de uma internação domiciliar, levam um susto, porque na maioria das vezes eles não foram, né, treinados para estar ali. O técnico de enfermagem, ele não é, como diz, instruído para trabalhar dentro de uma semi-UTI ou de uma UTI, né? Ele é para trabalhar lá numa internação comum, num PS, né, na medicação, né, para estar ali fazendo outro tipo de trabalho. Então, geralmente, quando vocês chegam até a internação domiciliar, vocês levam um choque, né, de ficarem diante desses aparelhos. Então, assim, a diferença é quase zero, tá? Vai variar mesmo de cada patologia. Isabel, por que é importante eu saber manusear esses dispositivos, conhecer? Gente, é uma oportunidade. Eu disse, né, algumas vezes, e repito para vocês, a internação domiciliar por home care, ela aumentou, gente, nesses últimos 2 anos, 58% no Brasil. Olha o crescimento disso. Então, assim, se você hoje é técnico de enfermagem, recém-formado, ou se já tem um tempo mesmo de formação e tem interesse em ingressar, esse é um mercado, né, muito promissor, porque tem muita oferta, né, de emprego. Então, é muito importante você saber até onde é a atribuição sua, o que você pode fazer. Você pode ir lá, por exemplo, pegar um VM, né, um ventilador mecânico, e alterar os padrões dele, que estão lá definidos, como técnico de enfermagem? Não pode, né, gente? Não deve, pelo menos, tá? Por quê? Porque aqueles padrões são definidos por um fisioterapeuta. Nem o médico altera esses padrões, né? Eu digo isso para vocês por experiência, né, de muitos anos com a minha sogra aqui em casa, e nem o médico nunca tocou no ventilador mecânico. Qualquer alteração de padrão necessária é feita sempre pelo fisioterapeuta. Então, assim, é importante, é uma oportunidade para o técnico de enfermagem saber exatamente o que ele pode, o que ele deve em relação aos dispositivos. Total, né? Total. Por quê? Porque você não vai passar daquele ponto, porque você vai saber até onde você tem respaldo para fazer, tá? E assim, tá, mas e se eu não fizer por onde conhecer, se eu não achar importante, se eu não achar necessário ter esse conhecimento? Tá. Se você tiver uma oportunidade de emprego para trabalhar no home care ou para trabalhar em um hospital, numa UTI de um hospital, e não conhecer esses dispositivos, você vai se sentir perdido, inseguro. Na maioria das vezes, gente, esses sentimentos, eles vão te levar ao erro. E você vai ter o quê? Intercorrências no seu plantão, que pode custar muito caro, né, gente? Intercorrência, na maioria das vezes, pode custar uma vida. E aí não tem volta. Então, assim, é muito importante, gente. Conhecimento é transformador.